Olá, boa noite. Tudo bem com todos? Tô só esperando agora a Renata Kreiser entrar para eu convidá-la. Sejam bem-vindos. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Que gostoso estar aqui. Ah, prazer todo meu. Vai ser uma live muito boa para nós duas, para a gente poder falar um pouquinho do que a gente tanto gosta, né? Ah, com certeza, com certeza. Muito obrigada, Então, primeiro, por ter aceito o meu convite, viu? Foi um grande prazer. Que seja a primeira de várias parcerias que a gente possa fazer juntas, né? Então, eu que agradeço. primeiro eu queria te apresentar a Renata Kreiser, ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica e pós-graduada em saúde integrativa e psicologia analítica. E a gente resolveu fazer essa live hoje para tentar falar um pouquinho a respeito das dificuldades, o que tem por trás das dificuldades de sono numa criança, né? Porque é muito comum, tanto em grupos de médicos que eu participo, em grupos de escola, no consultório, a gente pegar crianças que têm uma extrema dificuldade para iniciar o sono ou manter o sono ou despertar precoce. Então, tem várias questões que são envolvidas no sono na faixa etária pediátrica. E aí eu queria falar com você que é especialista nesse assunto. Primeira coisa que eu queria que você contasse um pouquinho é sobre sua motivação para estudar a respeito é, do sono, né? Porque acho que muita gente já conhece a minha, tem tudo a ver com meu filho, com o quanto ele demorou, foi difícil para dormir. E aí eu queria saber um pouquinho de você. Então, mesma coisa, né? Quando a minha filha mais velha nasceu, eu tinha feito a faculdade de psicologia já. Aí depois disso eu fiz uma pós em psicologia analítica lá no PUC-Cogeai. E quando eu estava terminando essa pós, a minha filha mais velha nasceu, essa que já vai fazer 19 anos. E na época ela não dormia legal. E o que as pessoas diziam para mim? Elas diziam assim: Renata, é peito, colo e cama compartilhada. E eu fui fazendo peito, colo e cama compartilhada. E a coisa foi ficando ruim, pior, pior, pior. Ela começou a chamar cada vez mais, começou a acordar cada 20 minutos. Eu já estava desesperada. E aí falaram: bom, você está desesperada? Então faz o seguinte: você coloca ela dentro do quarto, fecha a porta, deixa ela chorando, que quando ela cansar, ela vai dormir. Aí eu falei: poxa vida, mas entre um extremo e outro não tem nada no meio? Né? Não tem nada que seja um meio termo. Aí naquela época eu comecei a estudar o assunto e comecei a descobrir que realmente eram muitos extremos, né? Ou você tinha que ficar privado de sono, achando que era isso mesmo. As pessoas diziam para mim assim, quando eu estava grávida: se prepara, porque agora você nunca mais vai dormir. E eu falava: gente, como assim eu nunca mais vou dormir, né? Eu achava isso meio estranho. Não, é isso mesmo, porque não vai deixar você dormir nunca mais. Bom, enfim, eu comecei a estudar o assunto. E aí, naquela época, eu desenvolvi um método para minha filha, que foi o que eu consegui, né? Que não é o que eu uso hoje, mas foi o que eu consegui fazer com o que eu tinha aprendido, com o que eu tinha estudado, que não era nenhum extremo, nenhum outro. E aí veio o meu desejo de ajudar outros pais. Porque eu pensei: poxa, não é possível que tenha tanta gente nessa mesma situação que eu e tá todo mundo achando que é normal. E aí tinha uma outra coisa: as pessoas diziam assim: não, é normal, Renata, é normal ficar 2 anos ou mais sem dormir, é isso mesmo, os bebês chamam e tal. E aí um dia eu estava no elevador do prédio e a minha vizinha falou assim para mim: ah, o meu filho dorme bem à noite. Aí eu falei: ué, como assim o seu filho dorme bem à noite? Ué, não é normal ficar acordado? Tudo, né? Todos os bebês não fazem isso? Aí eu comecei a perguntar para as pessoas e eu via que tinha gente que não dormia bem e tinha gente que dormia bem. Aí eu falei: peraí, né? Se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, nenhum bebê dormiria à noite. Todos os bebês ficariam acordados. E aí, pesquisando, eu fui descobrir que eram 30% das crianças, que é um número muito grande, mas tem os outros 70% que dormem. Então, 30% tinha essa dificuldade e os outros 70% dormiam bem.
Era uma pesquisa da Johnson até na época que eu acessei. Eu falei, não, então eu não quero estar entre esses 30%. E aí eu comecei a desenvolver esse método, eu desenvolvi esse método, me deu vontade de ajudar outros pais, aí eu fui fazer o mestrado em psicologia clínica para poder estudar isso mais a fundo. Aí prestei a prova, tudo, passei 3 anos lá pesquisando, né? Foi o tema da minha dissertação. Depois disso veio o meu livro, porque quando a gente faz a dissertação, fica tudo muito em psicologuês, né? Que é uma linguagem assim muito própria, que nem é o médico, né? Ele tem uma linguagem muito própria da medicina. E eu não queria que aquilo ficasse lá na prateleira da universidade sem que as pessoas tivessem acesso. Então aí eu publiquei o livro e aí comecei a trabalhar com isso. Só que daí eu comecei a perceber, né, naquela época eu já percebi que tinha muito mais coisa por trás do que eu mesma imaginava. Então eu já comecei a entender que tinham aspectos relacionados à dinâmica da família, à dinâmica do casal, a própria história de vida dos pais, a história de vida daquele bebê que começa muito antes dele nascer. Então começa com o desejo de engravidar, se foi difícil, se foi fácil, como que foi essa gestação, se houveram outras perdas gestacionais antes dessa criança vir ao mundo, né? Várias outras questões. E depois eu fui entendendo que tinham também questões ligadas à alimentação e à biologia que também interferiam. Então, desde o que a mãe comia enquanto ela estava amamentando, se aquela criança era ou não alérgica a uma proteína do leite, ou alguma coisa que a mãe estava comendo, na introdução alimentar ela tinha alguma questão, comecei a perceber que tinha uma parte bioquímica que era muito importante. Aí isso me levou a fazer a pós-graduação em medicina lá integrativa, né? Hoje é conhecida como saúde integrativa, lá no Einstein, que foi onde eu me aprofundei um pouco mais nessa parte, né? Comecei a entender que tem a ver com microbiota, que tem a ver com o tipo de alimento que você come, se você vai produzir mais ou menos serotonina, né? Que vai ser a base para a produção da melatonina. Bom, aí fui vendo todo esse universo que é fantástico. E ele, assim, ele é um universo tão interessante que a gente não tem como você não se apaixonar, né? Você vai estudando, vai descobrindo. E aí, meu caminho é esse. Eu sou apaixonada por esse assunto. Muito bem, e a gente consegue ver assim o quanto os pais chegam para a gente desesperados na busca de um sono melhor, né? O quanto que atrapalha. Então, se você puder falar um pouquinho assim, o quanto que isso pode interferir. Primeiro, você já disse que realmente privação de sono não é adequada em nenhuma faixa etária e em nenhum momento da vida dessa maternidade, né? E aí, cabe a mim falar também um pouquinho que, do ponto de vista de saúde, privar-se de sono é extremamente ruim. A gente atrapalha o sistema cardiovascular, tem uma possibilidade de você ficar com um mau humor extremo por conta dessa privação crônica de sono, alterações imunológicas, que agora nessa fase que a gente está de medo de se contaminar, é muito importante a gente ter um sono de qualidade, com quantidade e qualidade adequada. Então, do ponto de vista de saúde, a gente já sabe que privar-se de sono é muito ruim e dormir no final de semana, pensando em compensar o que você não dormiu durante a semana, não compensa. Não adianta você achar que não, eu dou conta no final de semana. Não, não dá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o quanto que essa privação de sono também impacta na própria criança, o quanto assim, o nível de estresse emocional dos pais, da mãe, pode interferir na própria não melhora da criança no sono, o quanto isso interfere no casamento, na maternidade, no bem-estar, na autoestima da mãe. Porque tudo isso tem muito a ver uma coisa, é tudo muito interligado. Geralmente é multifatorial o problema, né? Sim, tá tudo ligado. E o que eu acho, assim, a primeira coisa que me chama a atenção, né, que é muito evidente quando os pais me procuram, a primeira coisa, assim, mais clara é a questão da culpa. Eles se sentem culpados porque eles acham que é errado querer que o filho durma bem. Então tem uma cultura hoje que prega essa ideia de que é normal ficar sem dormir e que você querer que o seu filho durma bem é egoísmo, vamos dizer assim, uma falta de amor pelo seu filho, que isso está errado e que é normal, né? Então essa parte é uma parte que a gente tem que superar, né? Tem que deixar isso de lado, entendendo, né, que a privação de sono é fator de risco para inúmeras doenças, como diabetes, depressão, arritmia, até câncer.
Né? Então, como é que você pode se sentir culpado por querer o melhor para você e para sua família, para o seu filho? Então, o que acontece? Na hora que os pais vêm culpados, né? E aí normalmente eles começam a brigar porque tem aquela coisa, né? Uma hora um quer buscar ajuda, ou depois outra hora é o outro, aí um acha que é normal, o outro não é, aí um segue Fazem a condutas formadora de diferentes. opinião. Exatamente, aí começa aquela briga danada e o casamento começa a se desgastar, né? Então, para você ter uma ideia, uma vez eu atendi uma menina de 10 anos que ela só dormia se alguém estivesse olhando para ela. Então, se revezava o pai, a mãe e a avó numa bicama. O pai dizia, eu preciso trabalhar, a mãe dizia, eu também. A avó falava, eu vim quebrar o galho de vocês, vocês me escravizaram. E a menina achava que se alguém não estivesse olhando para ela, porque ela já tinha 10 anos, ela ia dormir para sempre, ela ia morrer. Olha onde que chega isso. Então, assim, também é importante lembrar que a criança que tem dificuldade para dormir, ela tem maiores chances de se tornar um adulto com problemas para dormir. E aí, assim, toda essa parte psicológica que a gente está falando, na época do mestrado a gente observou que teria até alguns sujeitos que tinham sintomas de hiperatividade, de irritabilidade, que foram resolvidos quando a questão do sono foi solucionada também. Então, às vezes, a criança parece ser hiperativa, ou ela está deprimida, ou ela está com alguma questão, né, que parece ser biológica, vamos dizer assim, e na verdade é privação de sono, porque o impacto da privação de sono no humor é direto. Se você não tem um sono legal, se você não está dormindo bem, além dessas questões biológicas, você vai ter uma questão também de humor, né, de cansaço, de fadiga, e tudo isso junto é muito complicado. Então, normalmente, quando o casal chega, ele já chega muito desgastado, porque ele já vem desse processo onde tem um desentendimento, você fica menos paciente, né, essa irritação é mais evidente. Então, isso tem um impacto não só no casamento, mas na maneira como você vai exercer a maternidade. Então, uma mãe privada de sono é uma mãe menos paciente, ela é uma mãe menos presente do ponto de vista de atenção, né? Então, a gente tem várias questões envolvidas nisso que são muito sérias, né? E isso prejudica em vários campos, né? A família e a saúde. E fica uma bola de neve, né? Porque aí a criança dorme mal, aí a mãe fica esgotada durante o dia, dá menos atenção, às vezes, para a criança, fala, não aguento mais, o que acontece? Acaba ficando mais em telas, e aí, consequentemente, o sono fica pior ainda, porque tem a relação direta de abuso, né? Hoje mesmo eu tive uma pessoa que me chamou para questionar que estava tendo muita parassonia, que era o terror noturno. A criança acordava de madrugada, desesperada, demorava, e ela estava percebendo que nas últimas semanas isso estava piorando muito. Era mais tempo dessa maneira, todas as noites. E aí eu questionei, falei, você teve alguma mudança recente na tua casa, que você precisou usar mais tela? Realmente eu voltei a trabalhar, e aí minha mãe tá ficando junto, e aí acaba ficando... Então, isso tem muita associação. Aí vira um ciclo vicioso, porque se você tá impaciente, você não vai conseguir ter uma boa relação com o seu filho. Né? Perfeito. Esse ciclo vicioso, normalmente, ele acontece da seguinte maneira. Quando o bebê nasce, aí sim a gente tem a livre demanda, aí sim aquele bebezinho que está aprendendo a mamar, que precisa estimular a produção de leite, né? Só que nessa situação é muito comum os pais ficarem privados de sono. Quando os pais ficam privados de sono, a primeira reação humana, normal, qual é? Eles ficam ansiosos para voltar a dormir, porque a gente aguenta, para você ter uma noção, né? Você sabe disso, mas a gente aguenta mais tempo sem beber água e sem dormir sem beber água e sem comer do que sem dormir. Então, quando os pais ficam ansiosos para voltar a dormir, o que acaba acontecendo? Eles fazem qualquer coisa para a criança voltar a dormir. E aí acaba induzindo sono, acaba ou adormecendo, ensinando o bebezinho a dormir no peito, ou ficando junto, ou dando tapinha, ou contando história, ou seja lá qual for o indutor. Só que quando eles começam a induzir o sono, eles aumentam, né, a dependência da criança diante desse indutor, que pode acontecer tanto no começo da noite como em outros momentos da noite. E aí, como a criança fica mais dependente desse indutor, ela chama mais vezes os pais, que consequentemente ficam mais privados de sono. E daí eles ficam mais ansiosos para voltar a dormir. E aí, esse ciclo vicioso gerado pela ansiedade, ele pode acontecer em relação a telas, ele pode acontecer em relação à alimentação. Também é muito comum a mãe ficar com medo da criança não comer bem e colocar a criança na tela
para ela comer legal. Daí a criança fica lá hipnotizada, acaba até se alimentando melhor, mas gera uma dependência dessa tela, e aquele negócio que ela achou que ia ser só naquele dia, começa a virar um Não dá hábito. mais para mudar. Exatamente. Mas eu acho que seria legal se você pudesse falar, por exemplo, assim, porque no começo é uma livre demanda, então não tem como para um recém-nascido, primeira, segunda semana, você instituir qualquer tipo não dá para você querer estabelecer algum padrão uma diferente, uma rotina, porque ele não tem nem melatonina, não tem ritmo circadiano ainda, ele está totalmente ainda entrando num processo de habituação. Quando que a mãe começa a ter que pensar nesse aspecto, em ter que... acho que antes disso, antes dessa pergunta, em relação a ensinar a dormir, a criança ela já aprende automaticamente, acho que essa questão de aprender a dormir, ensinar a dormir, o que a gente precisa? Ensinar a dormir ou, na verdade, criar um ambiente adequado para que a criança aprenda a dormir? Eu acho que é legal a gente diferenciar essas duas coisas. Tem vários pontos aí, tem vários pontos. Então, assim, vamos lá. Primeiro, quando a criança nasce, a gente fala de livre demanda, certo? Beleza. Só que livre demanda não é a mesma coisa que amamentar cada vez que o bebê chora. Há essa confusão. Ótimo. Então, o bebê faz... Aí a mãe vai lá, coloca o peito na boca da criança, meio que como um esparadrapo das emoções, porque eu também não aguento ver meu filho desconfortável, e acaba fazendo essa associação de desconforto com o peito. Então, vamos lá. A gente precisa gradualmente ensinando a criança que a resposta para frio é um casaco, é calor. A resposta para solidão é companhia. A resposta para fome é alimentação. A resposta para dor é alguma coisa que resolva a dor. Então, a gente tem que tomar cuidado para não dar o peito como resposta de qualquer desconforto da vida. Mesmo porque, num futuro, ter essa associação, né, de comida como resposta para qualquer desconforto é uma associação perigosa que pode levar, inclusive, a algum transtorno de alimentação, né, algum transtorno alimentar. Muito bem. Pensando isso, então, quando o bebê nasce, ainda é normal, né, ele ir muitas vezes para o peito e tal, mas a gente precisa ir aos poucos entendendo que se o bebê mamou bem, ele esvaziou a mama, ele está satisfeito, não deu nem uma hora, ele chorou, não necessariamente é alguma coisa ligada à fome, né? Fome. Às vezes ele está precisando... às vezes ele está precisando de um colo, às vezes ele está precisando de companhia, às vezes ele está com tédio. Também acontece. Exatamente. Às vezes a criança está na mesma posição, muito tempo ali, ou no carrinho, ou mesmo num brincadinho, e ele, né, não tá mais gostando daquilo. Então a gente precisa tirar ela da criança daquela posição, mudar e ir ensinando gradualmente, né, as respostas adequadas para determinadas necessidades. Aí você perguntou, bom, e a questão do sono? Aprende a dormir, não aprende? Como que é isso? Então, com 3 meses, a criança já começa a produzir a melatonina de forma mais efetiva. Porém, antes disso, a gente pode fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa é não dar o peito como resposta para qualquer desconforto. Beleza? Beleza. Então, uma coisa é livre demanda, outra coisa é passar o dia inteiro, dia e noite, 24 horas por dia, ininterruptamente mamando, né? Porque aí isso também é complicado, porque o próprio corpinho do bebê não descansa, né? Você fica fazendo digestão 24 horas por dia, você não tem uma pausa. Né? Também, exatamente. Então, entender que essas pausas são necessárias, e é que é lógico que você não precisa de um relógio muito rígido, né? Você não precisa fazer uma coisa muito engessada, mas, ao mesmo tempo, você também não precisa ficar com a criança o tempo todo no peito. Beleza. Depois disso, a gente pode, aos pouquinhos, né, criando algum ritmo para o reloginho biológico da criança. Então, o que eu costumo sugerir para os pais é que quando começa a escurecer, uma coisa que costuma não passar despercebido pelo bebê é o banho. Então, a gente normalmente coloca o banho como um divisor entre o dia e a noite. Quando começa a ficar mais escurinho, você dá um banho, aí você dá a última mamada, eles gostam de mamar normalmente mais logo depois do banho, aí depois você põe para dormir e já começa a fazer essa divisão dia e noite. Durante o dia, a gente expõe mais a criança, de qualquer forma, à luz solar, para já ir estimulando essa maturidade da glândula pineal, que só vai começar a acontecer mais tarde, né? Mas a gente consegue ir criando um ritmo. À noite, não chorou, não quis mamar, deixa descansar, deixa dormir. Isso no comecinho da vida, tá? Depois, mais pra frente, aí sim a gente vai criar uma rotina onde a gente procura amamentar mais ou menos a cada 3 horas para poder também dar para a criança a chance do organismo dela descansar. Às vezes é até importante, Sandra, a gente abrir essa janela um pouquinho maior para que a criança tenha um pouquinho mais de fome e que ela possa chegar naquele leite posterior, que é aquele leite mais gordo, aquele leite
né, que alimenta mais, que é diferente do leite anterior, que ele é mais aguadinho, né, que é aquele leite mais hidratante. Os dois são importantes, né, mas às vezes quando a criança fica muito tempo, fala, mas está com fome, ela está constantemente com fome, porque ela fica só mamando o leite da frente, né? Então a gente às vezes precisa abrir uma janela maior para ela ter mais fome, para ela sugar uma quantidade maior de leite, para ela conseguir alcançar esse leite mais gordo, que é o leite que vai dar uma sustância maior e vai também permitir que ela abra uma janela entre uma mamada e outra maior, certo? Aí você me perguntou assim, bom, e aí, a criança aprende a dormir sozinha, não aprende, né? Isso aí é só os hábitos de higiene do sono, como que é isso? Então vamos lá, aqui no Brasil a gente tem um hábito que é fazer a criança dormir. Se você perguntar para qualquer mãe, ela vai dizer assim, ai, pera um pouquinho que eu vou lá fazer o Joãozinho dormir. Né? Ai, à noite, ai, agora eu não posso falar no telefone porque eu estou fazendo meu filho dormir, né? Então, essa coisa do fazer dormir é um hábito também muito arraigado por conta da nossa cultura, que tem como base a cultura indígena, onde os índios balançavam os bebês nas redes para fazer dormir. Porque você pode ver, por exemplo, que na cultura latina, né, aqui no Brasil, é muito comum você ouvir que os bebês têm dificuldade para dormir, menos do que lá nos nórdicos. Tudo bem que eles são mais friozões, né, eles têm uma tolerância maior ao choro e tal. Mas aqui a gente tem essa coisa de ficar fazendo dormir. Então, existe uma diferença entre você ajudar o bebê a relaxar e fazer o bebê dormir. Então, uma coisa é você minar o bebê, dar conforto, ajudar ele a soltar o corpinho, mas colocar ele, assim, sonolento, mas ainda acordado no berço. Essa é uma coisa. Outra coisa é você esperar o bebê entrar em sono profundo para depois colocar no berço. Aí eu falo para os pais, imagina você adormeceu lá no sofá da sala e aí você acorda no clube, né? Exatamente, exatamente. Poxa, e aí, um susto, né? E aí, no meio da madrugada, o que, que vai acontecer? Os despertares são normais, né? Na verdade, toda criança vai passar pelos ciclos de sono. Aí ele vai acordar num lugar que não foi o que ele ficou, que ele estava. Exatamente. Ou na situação que ela estava. Nem no peito, nem no colo, nem com a mãe, nem com ninguém. Exatamente. Ou na cama dos pais, que também é muito comum. Daí, eu faço meu filho dormir na minha cama. Daí põe na cama dos pais. Daí o menino, a criança, sei lá, adormece na cama da mãe. Aí quando ela acorda entre um ciclo de sono do outro, que é normal, né? Ela vai ter um breve despertar. Ela se dá conta que ela não tá lá, o que ela vai dizer? Ué, me leva lá de volta pra sua cama. Exato. Eu adormeci lá, por que você me trouxe para cá, né? Então, a gente precisa entender que a criança precisa ser capaz, né? Ela precisa desenvolver essa habilidade de conciliar o sono sozinha. O que é conciliar o sono sozinha? É adormecer sem precisar de ajuda. Mas por que isso? Por que eu não posso ficar com meu filho tão gostoso, abraçadinho lá na minha cama, para ele dormir, uma delícia? Tudo bem, só que se você quiser que ele durma a noite inteira, sem você, né? Você não pode fazer isso no começo da noite, porque senão a tendência é ele falar, vai me fazer dormir de novo. Então, essa habilidade, como eu vou dizer, essa capacidade, ela é alguma coisa que ou você vai desenvolver, ou você não vai tirar da criança, porque se ela nasce, você desde sempre, né? No começo ela não tem quase consciência. Se desde sempre você coloca ela sonolenta, mas ainda acordada no berço, aí ela vai ter isso como algo natural, ela vai sempre conciliar o sono sozinha. Agora, se você faz ela dormir, né? Fica dormindo no colo, né? No comecinho é normal adormecer no peito, né? Mas assim que a criança vai ganhando um pouquinho mais de autonomia, vai começando a segurar o pescocinho, você já vai começando a colocar no peito, no berço, então aí ela vai desenvolvendo essa habilidade naturalmente. Agora, se você não deixou ela desenvolver essa habilidade, aí a gente vai ter que ensinar e ela vai precisar aprender a fazer esse clique sozinha. Que é o clique que ela faz cada vez que ela termina um ciclo de sono. Oi, fala. Então, você sabe que eu costumo falar, tem pai que, por exemplo, vai por um outro motivo na consulta, vai para ver o sangramento nasal, e aí acaba comentando que a filha dorme na mesma cama com eles, né? Então, aí o meu primeiro questionamento é, isso é ok para você? Ela te incomoda? Você a incomoda? Isso é uma queixa para você? Não, eu adoro ficar com ela, eu sigo essa linha, tal. Então, eu não vou interferir na conduta do pai, porque pode ser que a família inteira faça isso, e isso seja cultural da família dele. Agora, a partir do momento em que ela assumiu o risco de que daqui 1 ano, 2, essa criança vai demandar mais dela, ela vai chamar mais vezes, ela não vai conseguir
ela não vai conseguir de uma hora para outra falar, filha, agora não é mais aqui na cama, agora você vai para o seu quarto. Não vai existir isso. Então, se ela assumir esse risco, se essa família assumir esse risco, não tem o que fazer, né? Não tem o que mexer. Agora, o que não dá é a gente continuar deixando esses hábitos acontecerem e depois lá na frente a pessoa fala, não sei mais o que fazer, porque aí vai precisar de Então, mas aí tem outra questão. Né? Então, mas aí tem uma outra questão. Quando a criança está dividindo a cama com os pais, a gente tem um outro ponto, vamos dizer assim, chamado psicológico, que é a questão do casamento e de como essa criança está interferindo nesse casamento, né? Então, a gente tem toda a parte de intimidade dos pais, né? Às vezes não estou nem falando de namorar, não estou falando disso, mas às vezes os pais querem contar um segredo, às vezes eles querem, sei lá, assistir um filme, contar uma piada. Dar risada, ou sei lá, ficar junto, né? E aí eles ficam privados, porque não pode ser mulher, porque senão a menina vai cortar, né? Não pode ir no banheiro, ou sei lá o quê, né? Então, a gente tem que pensar que o casamento tem impacto, e outra coisa que é muito complicada é que muitos pais ainda acham que eles podem namorar e que quando a criança tá dormindo ali do lado, ela não vai perceber. E isso não é verdade, porque muda tudo, né? Muda o ambiente, muda cheiro, muda a respiração, e a criança às vezes está meio acordada, meio dormindo, e isso não é legal, né? É muito mais complicado, né? Você tá diante de uma situação dessa, né? E eu já ouvi várias vezes, não, mas tá dormindo, não percebeu, o que que tem? Ou tá ali no cantinho da cama e percebe, né? E aí você tem toda uma questão que não é legal, né? De maturidade psicológica para entender aquela situação, e não é para estar junto, nessa hora não é para estar junto. Então, o que a gente fala, né, que é muito importante os pais atuarem como propulsores, né, impulsionando a criança em direção à autonomia. Não só em relação ao sono, né, em relação à comida, em relação à escola, em relação a se vestir, tomar banho, usar o banheiro. Então, andar de bicicleta, mais para frente dormir na casa de um amigo no acampamento, sei lá, ir para uma viagem. Então, assim, todo esse processo onde você vai estimulando essa autonomia, ele é um processo que ele não vai acontecer do dia para a noite, né? Ele é contínuo, né? Então, conforme você vai desenvolvendo isso gradativamente, a criança vai conquistando essa autonomia aos poucos. O que está escrito aqui? Deu certo? A Érica perguntando assim, mesmo que eu fiz tudo aquilo que você precisa para a criança dormir sozinha, deu certo nos primeiros anos e agora, de repente, não quer mais dormir sozinho. O que eu faço? Meu filho tem 3 anos. Precisa identificar o que aconteceu, né? Nesse momento que fez essa mudança. De repente é a pandemia, não é? É uma mudança. Não, precisa entender o que aconteceu. E às vezes não é nem com a criança, às vezes é alguma coisa que está acontecendo dentro do casamento, a criança sente, às vezes é alguma morte na família, ou por conta da pandemia, ou algum luto, né, que está envolvendo essa situação, às vezes é uma tensão, às vezes é um desemprego, alguma coisa aconteceu. Né? Então precisa aprofundar um pouquinho, investigar isso, né? Às vezes é um desfraude que não foi feito muito bem feito, né? Então, ou uma chupeta que está indo ou está voltando, precisaria investigar isso um pouco mais a fundo e trabalhar essa questão para poder resolver isso, né? E sempre lembrar, Sandra, que a criança, ela sente muito, ela percebe muito o ambiente. Então, o que eu vejo muito comum acontecer, por exemplo, sei lá, o casal não tá legal. Daí eles estão meio afastados, tal, daí acaba levando a criança para o meio dos dois, lá na cama, justamente para não ter que resolver a questão do casal, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nessa coisa da cama compartilhada, ou mesmo das dificuldades do sono, porque às vezes é uma dificuldade ainda maior dos pais, não estou falando que é sempre assim, tá? Mas essa dinâmica, ela existe, tá? Então a gente precisa pensar sempre em termos de relacionamento, porque as coisas estão todas ligadas, né? Na hora que eu falo, puxa, eu gosto tanto de dormir com meu filho, né? Eu gosto tanto de ficar abraçadinha com ele, é tão gostoso, tá, mas e ficar abraçadinha com seu marido ou com a sua esposa também é gostoso, né? Por que isso não está acontecendo? Ou aonde que a criança está entrando? Tem que entender a dinâmica dessa família, né? E outra coisa que eu costumo falar, que eu acho que
veja se você concorda, é que quando a gente quer mudar alguma coisa na noite da criança, né, tirar despertar ou diminuir o tempo que ela demora para dormir, a gente, na verdade, não tem que olhar só para a noite, a gente tem que olhar para o dia, né? Olhar o que essa criança está fazendo durante o dia. Então, de repente, o que pode ter feito o filho acordar mais vezes é ter parado de fazer atividade física. É ter parado de Com ter aquele certeza. gasto energético. É Com ter certeza. ficado mais tempo na tela, por conta, muitas vezes, Sim. das aulas, né, online. Ou indo dormir mais tarde, muito mais tarde. Ou Né? tirando Às uma vezes sonequinha acontece. no final da tarde, quando volta da escola, aquela sonequinha no carro. Então, às vezes, é alguma coisa muito... que a pessoa nem percebe. Então, que só mesmo uma anamnese, muitas vezes, com uma pessoa que vai interrogar e ela vai falar, puxa, é isso mesmo. Nem tinha pensado que isso podia ser o desencadeante, não é? Uma coisa que eu percebi muito na pandemia foi que o horário de dormir mudou muito. Então, o que passou a acontecer? Os pais começaram a ir dormir mais tarde e as crianças também. E aí a mãe fala, mas o que tem? Ele vai dormir, sei lá, meia-noite, o que tem? Porque daí ele acorda um pouco mais tarde, não é bem assim. E aí até queria pedir para você falar um pouquinho sobre a importância de dormir cedo e a produção dos hormônios que são próprios da primeira parte da noite, que são diferentes dos hormônios da segunda parte da noite, que não é simplesmente você ir dormir meia-noite tudo bem, porque você tem todo um processo biológico ligado ao núcleo supracircadiano, que tem a ver com o horário que o sol nasce, que o sol se põe, que não é simplesmente, tudo bem, né? A gente coloca ele para dormir meia-noite e tá beleza. Não é bem assim. Hoje mesmo eu atendi um casal e a mãe queria que a criança acordasse mais tarde e dormisse mais tarde. E aí eu tentei explicar para ela sobre isso, ela falou, mas eu não gosto de acordar cedo. Eu falei, então, mas... Né, você tem uma criança, a gente tá lá... As crianças, elas são muito matutinas, né? Então, na verdade, elas tendem a dormir mais cedo, por volta de 7h30, olhe lá, né? 7h30, 8h, e acordar mais cedo. Tem crianças que acordam 5h30, o sol tá raiando, ela tá acordando, né? E isso é fisiológico. E se você acaba deixando essa criança dormir mais tarde, ela vai... muito provavelmente ela vai acabar fazendo menos sono profundo, menos N3, que é quando ela libera GH, que é quando ela tem maior intensidade de atuação do sistema imunológico. Então, a gente está prejudicando essa criança. Já tem estudos mostrando que quando você tem um sono de qualidade inadequada, o cognitivo da criança vai estar pior, a atenção vai estar pior, o desempenho escolar vai estar pior, a memória vai estar pior. Então, é super importante você cuidar disso. Além de cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do sono. Priorizar isso. Então, agora, muitas vezes as crianças, quando elas estão por volta dos seus 2, 3 anos, elas querem a convivência com os pais. E se os pais, às vezes, ao chegarem do trabalho, querem aquele momento ali para agitá-las, para brincar, para fazer alguma coisa muito excitante, não tem como conciliar o excitante da brincadeira com é como se a gente estivesse descendo uma ladeira e alguém está querendo fazer a gente subir, né? É contraditório. A gente teria que... Tudo bem, você pode ficar com seu filho quando você chega do trabalho, mas vamos fazer uma coisa mais calma, mais relaxante, vamos ler um livro, vamos fazer vamos conversar, me conta como foi seu dia, eu conto como foi o meu, vamos fazer uma brincadeira, mas não algo excitante, né? Não vamos fazer pega-pega, esconde-esconde, né? Não, pelo amor de Deus. E assim, quando eu trabalho com os pais, né, tanto com bebê quanto com criança maior, eu sempre proponho um ritual pré-sono, né? Nesse ritual pré-sono, eu sempre peço para desligar as telas, né, todo o celular, tablet, etc. Não só por causa da luz da tela, mas para que a gente possa dar atenção para a criança. Porque uma coisa é você estar com a criança, né, no celular, tá, né? Você tá aí, tá bom, né? Isso que acontece muito, né? Aí, peraí, não sei quem curtiu minha foto, né? Então, desliga tudo uma hora antes, né? Foca a atenção e dá para a criança aquela qualidade de atenção que é aquela que vai ser na madrugada. Exatamente, a gente oferece uma troca. Em vez de ficar comigo lá de madrugada, vamos ficar junto agora, né? E aí baixa as luzes para já avisar a glândula pineal que é noite, já começar a produção de melatonina, né? E aí nessa hora eu sempre peço para
fazer um momento de grude, né, de amor. Então, beijar, abraçar, acariciar, se puder fazer a massagem, né, fazer um cafuné bem gostoso, encher o tanque da criança de afeto. Por quê? Porque o momento do sono é, antes de mais nada, um momento de separação. Então, na hora que a criança vai dormir, ela precisa se desligar dessa realidade aqui, onde está minha mãe, meu pai, né, minhas figuras de afeto, e mergulhar no mundo que é só dela. Né? Ninguém vai entrar aqui dentro além dela mesma. Mas como que eu vou fazer esse movimento? A gente precisa de segurança emocional, a gente precisa de previsibilidade para eu ter a certeza que no dia seguinte o reencontro é certo, e a gente precisa também de limite, né, Sandra? Então, isso, assim, ai, mas... Era exatamente nesse ponto que eu ia tocar agora, que foi uma questão levantada, Rê. De falar assim, o que o limite, que você falasse a diferença entre o desejo e a necessidade, o que isso tem relação de você ensinar para o teu filho, a gente precisa frustrar o nosso filho? Isso é algo que eu quero que você fale, porque eu adoro isso. Então, existe uma diferença muito importante entre desejo e necessidade, certo? Então, uma coisa é o que o meu filho quer, outra coisa é o que ele precisa. Então, o que a criança precisa? Precisa, de fato. Amor, atenção, carinho, alimentação, respeito, cuidado, higiene, tudo isso a criança precisa, isso não pode faltar. Agora, ela pode querer mamar a noite inteira, ela pode querer namorar o cara mais bonito da escola, pode querer 5 Ferraris, bolsa Prada, ela pode querer enfiar o dedo na tomada, beber detergente, colocar a mão no cocô do cachorro, ela pode querer um monte de coisa, né? Debruçar na janela, atravessar a rua correndo. Horas. Não é porque ela quer que a gente tem que fazer, não é? Então, quando todas as vezes que eu disser não, não vou fazer o que você quer, a criança vai ficar frustrada e ela vai chorar. Horas, é a maneira que ela tem de expressar que ela está frustrada. Isso não é o fim do mundo. Isso não é nocivo. Ao contrário, isso é bom. Isso é ótimo. Por quê? Porque daí eu vou dizer, não vai beber detergente. Eu me lembro da minha filha, a mais nova, ela uma época encasquetou lá com o detergente que tinha uma tampa branca e ele era amarelo, parecia sei lá o que parecia, uma mamadeira. E ela queria beber detergente. E eu não deixei. Nem só um pouquinho, nem só de vez em quando, eu não deixei ela beber detergente de jeito nenhum. Podia chorar até 2050, não vou deixar você beber detergente, acabou. E aí, nisso, o que a criança vai aprendendo? Que eu não tenho tudo que eu quero e que tá tudo bem. Algumas coisas eu vou ter, outras não. E que então, você também faz parte da vida. E que você também vai falar não, 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 não e não. Você não vai falar não, não, não. Ah, tá bom, vai. Toma, então. Exatamente, senão ela entende o que é questão de tempo. Por exemplo, quem que nunca viu aquela cena clássica na loja de brinquedo ou no supermercado da criança se jogar no chão e falar eu quero brinquedo de 10 mil reais, eu quero todo chocolate do supermercado. Se a criança chora, e você fala, ai, tá bom então, vai, toma aqui os chocolates. O que você ensina a ela? Se joga no chão, chora, que eu faço o que você quer. Insista pra caramba, então, não, coisa você vai ter. Exatamente, tem coisa que não. Só que quando a gente fala não para a criança, ela vai desenvolver uma coisa que é muito importante, que chama-se resiliência, né? Resiliência, que é a capacidade de lidar com adversidades, de transformar uma situação que não é muito agradável em alguma coisa ok, né? De encontrar saídas criativas para os problemas da vida. Então, quando você vai oferecendo doses suaves de frustração para a criança, óbvio, de acordo com a maturidade neurológica dela, então a primeira coisa é, tá, eu não vou te fazer dormir, a gente está junto, eu vou te ajudar, eu vou estar com você, mas eu não vou fazer você adormecer, por exemplo, né? Ou, né, caiu no chão, tá aprendendo a andar, caiu no chão, levantou, dá mais uns passinhos, caiu no chão, eu levanto de novo e vambora. Eu não vou falar pra criança assim, ai, você caiu no chão, eu não vou deixar você andar mais, né? Ai, tadinho dele, ele caiu, vem cá, eu vou te levar no colo por causa da vida. Claro que não, né? Você vai lá e levanta, e ele vai ganhando. Né? Resiliência. Aí, o que vai acontecer, Sandra? Quando essa criança crescer e ela chegar na escola e tiver uma panelinha que não quiser brincar com ela, o que ela vai fazer? Ela fala, pô, esse povo não quer brincar comigo, vou procurar outro povo. Né? Se ela perder um jogo na escola, ela não vai achar que é o fim do mundo. Se a namorada terminar com ele, eventualmente, não vai pensar em pular pela janela. Né? Então, o que eu vejo muito hoje em dia são os adolescentes que não têm resiliência. Acontece qualquer coisa, o cara pensa em se matar, ele pensa em se automutilar, ele acha que deprime porque, sei lá, não foi mal na prova, porque não passou no vestibular. Gente,
Pelo amor de Deus. Sandra, eu não sei quantos anos você tem. Vou fazer 46 anos. Na minha época, quando a gente tomava fora de namorado, 44. Então, quando eu tomava fora de namorado, o que que eu fazia? Eu ia pra casa, né? Chorava, ligava pra amiga, né? Pegava meu papel, fazia uma poesia, rimava flor com dor, com amor, não é? Ouvia Scorpions, né? Ficava mal, 2 semanas eu tava tomando fora de outro. Era normal, e no meio do caminho a gente estava dando fora em alguém. Era isso, era vida. Ninguém achava legal isso, mas tudo bem. Agora o cara toma um fora, ele pensa em se suicidar? Como assim? Né? Porque não tem resiliência, porque alguém não chegou para ele e falou, meu filho, você não vai ter tudo que você quer e tá tudo bem, você vai ter outras coisas. Né? Aí o cara chegava pro chefe e fala, eu quero aumento. Aí o chefe fala, não dou. Aí ele vai lá no Facebook, fala essa porcaria dessa empresa, né? Nunca não gosto desse chefe, fala mal nas redes sociais e não sabe depois o que foi demitido. Agora, se ele tivesse resiliência, você fala, eu quero um aumento, o chefe fala, não dou, o que ele fala? Tudo bem, podemos conversar sobre isso daqui a 6 meses, daqui a um ano? Isso é resiliência. Exato. Né? Eu vejo muito isso no consultório, assim, é família que, quando eu falo que eu vou fazer um exame, explico do exame, olha, vai incomodar, ele pode chorar, mas não vai doer, é necessário. Ai, melhor não, porque tem coisas que, assim, você precisa ensinar para o teu filho que nem tudo na vida é como ele quer. Tem coisas que são necessárias e precisam ser feitas. E eu vou encarar junto com você. Eu tô aqui, eu tô do teu lado, né? Precisa dar esse passo para falar, vai que eu tô aqui, né? Tem uma outra isso vai que legal. Você vai conseguir. Que você vai. Eu vi uma vez um jogo de vôlei que eu nunca vou esquecer. Era um jogo, acho que era do Brasil, se eu não me engano, e era tipo uma final, assim, de algum campeonato importante, se era a Olimpíada, não lembro. E a menina errou, né? E eles perderam o jogo. Daí, quando eles perderam o jogo, a menina foi até a arquibancada, abraçou a mãe, e a mãe falou assim pra ela, você é forte, você vai superar. Tá tudo bem, você vai conseguir superar. E eu falei, putz, é exatamente isso. Não é o único campeonato da vida dela, não é o único jogo da vida dela. Você vai superar. Ela podia ter dito, ai, que feio esse juiz aí, não foi justo. Ai, essas meninas aí, né? Então ela vai lá com a Pico. Não vai, é que eu decido quem que vai ganhar a medalha de ouro. É minha filha. Então tá aqui, eu comprei uma medalha de ouro pra você. Não fica triste. São posturas diferentes, né? E aquela que vai lá na frente ter um desempenho melhor, uma resiliência maior para tudo na vida, né? Sabe por quê, Sandra? Quando a criança cresce, ela não vai encontrar papai e mamãe. Sabe quem que ela vai encontrar? Ela vai encontrar sogra, vizinho, cliente, chefe, cunhado, não é? Amigo legal, amigo falso, colega de trabalho, e as pessoas não estão no mundo para passar a mãozinha na cabeça da gente. Algumas são muito boas, a gente encontra gente de todo tipo, mas algumas pessoas vão dizer, olha, você precisa melhorar o seu trabalho. Não gostei do que você falou. E você, se você for inteligente e resiliente, você vai falar, muito obrigado pela crítica, vou incorporar isso e vou melhorar, e você vai crescer como ser humano. Agora, se você for muito frágil, aí você derrete, né? E acho que é interessante para quem está entrando agora mostrar o quanto que isso tem relação lá atrás, né? A gente está falando de pessoas adultas agora, mas isso tem relação com o que a gente faz com a criança logo depois que ela nasce. Que é uma construção, você vai construindo aquela pessoa. Então, o nosso papel como pai e mãe é ajudar de alguma forma, pelo menos, não só ajudar, mas também não atrapalhar essa construção. Sim, promover, né? Então, Sandra, tem uma outra coisa que eu acho muito importante falar, e isso eu vou aproveitar que a gente está na live, é que existe uma diferença entre maternidade e simbiose. Ok? Você não precisa ser uma boa mãe, para você ser uma boa mãe, você não precisa ficar grudada. Entende? Você não precisa estar... A angústia de separação, que é própria dos 8, 9 meses, ela é bem-vinda, né? Como dizia o Winnicott. É na falta da mãe, falta, né? O pessoal fala, ai, angústia de separação, vamos ficar grudadinho, meu chaveirinho, meu adesivo, meu grudinho. Não é bem por aí, né? É na falta da mãe que a criança entende que existe um não eu, ou seja, um outro. Né? Então, quando eu percebo, veja só, minha mãe é uma pessoa, eu sou outra. Angústia de separação, será que ela vai voltar? Como é que é isso?
Sim, eu vou embora e eu volto, eu vou embora e eu volto. Nessa construção de vai e volta, eu crio o quê? Um apego seguro. Eu posso ficar tranquilo, porque minha mãe vai embora, ela vai trabalhar, ela vai dormir, ela vai no banheiro, vai tomar banho, ela vai fazer xixi, seja lá o que for, mas ela sempre volta. Eu não preciso achar que isso é o fim do mundo, né? Porque as mães agora, elas não podem mais fazer xixi sem a criança. Eu vejo isso na internet. Ah, eu tenho que ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, tomar banho, tudo com meu filho junto. Gente, essa simbiose, ela é nociva. Ela é nociva porque a criança não consegue desenvolver a identidade dela separada da identidade da mãe. Sim. Isso é muito sério, porque no primeiro momento é bonitinho, né? Ai, que lindo, olha como ele gosta de mim. Só que lá na frente, no final da adolescência, começo da vida adulta, isso pode virar uma psicose, isso é muito sério. Né? Porque eu não consigo separar o eu do outro, eu não separo fantasia de realidade. E aí? Como é que fica? Né? Aí a gente tem todo o desdobramento, porque é o que eu falo, uma pessoa não nasce doente psiquiátrica assim, né? Um dia ela vai dormir, tá ótimo, ela acorda, nossa, meu Deus, sou psicótico. Não é assim, né? Lógico que você tem níveis e tudo mais, mas isso, como você falou, é uma construção. Então a gente precisa ir desenvolvendo, lógico, né? Você tem um fator ambiental muito forte, e os pais são responsáveis, sim, por desenvolver essa autonomia e independência. E aí eu vou dizer uma frase que eu não sei nem de quem é, não sei se é do Winnicott, se é de outra pessoa, mas ele diz que a mãe boa é a mãe que vai se tornando desnecessária. É aquela mãe que faz com que o seu filho, no futuro, possa caminhar sozinho, né? Com as próprias pernas. E não é mesmo porque a gente não é eterno, né? Não, e não é uma delícia você começar a ver que teu filho faz determinadas coisas que antes não fazia? É delicioso você ver que ele toma banho sozinho, que ele escova o dente sozinho, que ele tá conseguindo marcos importantes na independência, né? Sim, sim. E aí, Sandra, ele volta, deixa eu só concluir a ideia. Ele volta para você não porque ele é dependente ou porque ele precisa de você. Ele volta para você por amor, porque ele te ama e porque ele quer. Não porque ele necessita ou precisa dessa vamos dizer assim, desse grude mesmo, né? Ele volta, viver, ele né? cresce. Ele cresce, ele volta, ele ele vem para te ser visitar. ninguém. Ele só quer amor, ele só vai te devolver, né, o amor que você plantou para ele, né? Que você deu para ele, né? Não é mais nada. Sim. E muitas vezes ele está lá do outro lado do mundo e ele vai conseguir te mandar esse amor pelo Skype, pelo Zoom, de qualquer modo, né? Mas você precisa permitir isso, né? E hoje, imagina, com essa globalização, a chance de uma pessoa arrumar um emprego num outro país, dela precisar se desenvolver, é enorme, é cada vez maior. Aí você vai falar o quê para a pessoa? Não, fica aqui, não vai, porque senão não vivo sem você? E aí? E o dia que você for embora? Como é que vai ficar a vida dessa criança, né? Ou desse adulto? Claro, claro. Tem uma pergunta aqui, da Luíse. É normal uma criança aprender e desaprender a dormir várias vezes ao longo do primeiro ano de vida? Sim, se você ensinar a criança a dormir e depois de um tempo você voltar a induzir o sono, então vamos dizer, a criança está com autonomia, ela está dormindo legal. Daí você resolve fazer ela dormir, né? Adormecer no berço, adormecer junto, ou ficar dando tapinha, ou o que é muito comum, por exemplo, em caso de doença. A criança ficou doente, ai, tá doentinha, e morre de dó, leva para sua cama, ou então fica lá junto. Aí o que acontece? Você reativa na memória aquele padrão antigo e a criança vai falar, ah, não, agora nós vamos dormir junto. Então, assim, aquela coisa do, a gente vai dormir junto, mas só agora porque você tá doente, é uma coisa que uma criança maior até pode entender, mas um bebê nunca vai conseguir entender. Ou às vezes uma outra coisa, uma outra situação que eu vejo muito é, por exemplo, tá indo tudo bem, tá dormindo super bem, aí vão viajar e dormem na mesma cama do hotel. Verdade. Aí volta tudo para trás, porque, né? Tem essa questão. Sim, então aí eu pergunto, mas aí dormiu na mesma cama, por quê? Porque a mãe quis, porque mesmo no hotel que tá lá no mesmo quarto, vamos dizer, você pode colocar no berço, você pode colocar num colchão, você pode colocar numa cama. Mas eu sinto muito, assim, de verdade, Sandra, que às vezes a necessidade de estar junto não é nem da criança, mas dos pais. Sim, né? sim. Eu já vi casos de luto mal elaborado, da perda de um dos pais, por exemplo, que a mãe trazia a criança para perto de si para tapar aquele buraco emocional, que ela era até inconsciente, ela nem percebia, mas que ela não conseguia lidar com aquilo, e daí a gente teve que fazer um trabalho de psicoterapia individual para que ela pudesse elaborar esse luto de uma forma mais concreta, uma forma melhor, para daí liberar essa criança para ela dormir sozinha, porque ela não aguentava ficar longe da criança.
criança Puxa. durante a noite. Tem uma outra pergunta aqui, mas que eu não entendi muito bem. Quanto tempo para colocar a criança na rotina do sono? Talvez a pergunta seja, quanto tempo demora para você conseguir fazer ter uma rotina? Será que é isso que a pessoa quis dizer? Então, isso aí depende. Depende da idade da criança, na verdade, né? Depende de vários fatores. Então, quanto mais disciplina você tiver, quanto mais constância e mais previsibilidade, mais rápido a criança se acostuma e entra no ritmo. Então, pensa que é como um relógio mesmo, né? Os horários, no caso do bebê especificamente, os horários das refeições a gente costuma deixar fixo e os horários das sonecas, eles vão mudar conforme a criança cresce. Então, a gente estabelece uma rotina para uma criança de uma idade X, de acordo com a maturidade neurológica dela, lembrando que conforme ela vai crescendo, os horários das sonecas vão espaçando mais, ou seja, o tempo que ela passa acordada vai aumentando durante o dia, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, principalmente no primeiro ano de vida, para poder ir ajustando, fazendo esse ajuste fino, né, essa sintonia fina entre a maturidade neurológica da criança e as sonecas que acontecem durante o dia. Perfeito. Tem mais, tem mais Andressa, pergunta, né? Não, na verdade é a mesma. Acho que o que a pessoa quis dizer, talvez seja a rotina de sono. Quanto tempo a gente deve dedicar para a rotina do sono? Desde o banho, A rotina que antecede o sono. O período que você se dedica para desacelerar essa criança. Então, desde Então, normalmente, banho, a minha massagem e sono. A minha sugestão normalmente é de 1 hora antes. Então, 1 hora antes, a gente já começa a fazer a massagem, já começa a fazer aquele momento gostosinho e tal. E aí, quando o bebê é pequenininho, que ele gosta de mamar depois do banho, daí a gente faz o banho no escurinho também, um banho bem relaxante, bem calmo. Eu gosto de usar o óleo essencial de lavanda angustifolha, que foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso lá da pós no Einstein. E aí, você pinga uma gotinha no banho, né? Deixa assim, usa o óleo também diluído, né? No óleo vegetal para fazer a massagem, se você quiser. E aí, depois de 1 hora que a gente já está mandando essa informação para a glândula pineal, a criança mama, né? Ficou 1 hora, mais ou menos, né? Meia horinha de massagem, mais meia horinha de banho até trocar e tudo. Aí você dá o leite e coloca ela para dormir. Perfeito. Mais ou menos 1 hora antes. Perfeito. Se a gente faz isso, a quantidade de melatonina aumenta, e ela vai ter mais facilidade para iniciar o sono sem precisar tanto do indutor. E lembrar que aí a criança não deve adormecer completamente mamando e nem no colo, né? Ela pode estar você pode ninar um pouquinho, se aconchegar, quando você perceber que ela está quase dormindo, ela vai para o berço, porque ela precisa entender que o dormir é com ela, não é com você. Isso. Né? Ela tem que fazer aquele movimento que é justamente o mesmo movimento que ela vai fazer quando ela terminar um ciclo de sono. Então, aquele movimento assim, né, que a gente... Exatamente, que às vezes a gente vê o marido da gente fazendo assim, né? Vira de lado, ajeita o travesseiro, puxa o lençol e vira. É exatamente esse mesmo movimento que ela vai ter que fazer com autonomia. Então, na hora que você coloca ela no berço, assim, meio, né, bêbada de sono, mas ela vê que ela tá indo pro berço, né? E ela consegue fazer esse clique sozinha, aí beleza. Aí ela vai ter muito mais facilidade para repetir esse mesmo movimento todas as vezes que ela terminar um ciclo de sono. Maravilha. Isso, você vê como isso ajuda... Eu acho isso bárbaro, porque as pessoas muitas vezes não pensam que a atuação tem que ser lá na madrugada. A atuação não é na madrugada. A mudança que precisa ser feita não é lá às 2, 3, 4 da manhã. A mudança é você mudar esse input no cerebral da criança, né? Sim, o seu mindset. Exato, exato. Tem mais uma pergunta aqui. Referente às sonecas, é a mesma... Peraí, criança que deixa dormir? É a própria criança que decide deixar de dormir na soneca ou são os pais que vão cortando de pouco a pouco? Você quer responder ou responde? Então, vamos lá. Vou falar o que eu sei, depois você me completa, tá? Então, vamos lá. Normalmente, assim, nos países, assim, tipo Japão, mesmo nos países que tem a siesta, né? Itália, Espanha, México, até os adultos fazem a siesta, né? Essa siesta ajuda, inclusive, a diminuir o risco de ataque cardíaco. O que acontece aqui no Brasil?
mais ou menos lá pelos 2, 3 anos, a galera já corta essa soneca de uma vez, né? Então, o que a gente recomenda, não sei, você de repente ter uma orientação diferente, mas o que a gente recomenda, se puder, manter essa soneca após o almoço, essa siesta no adulto é de uns 20 minutos, tá? Na criança, a gente fala em mais ou menos 1 hora, até, se possível, até os 5 anos. O adolescente, muitas vezes, volta com essa soneca, precisando, às vezes, dormir um pouquinho mais, principalmente na fase do estirão, né, quando ele está crescendo mais. Então, uma sonequinha depois do almoço, até pra gente, é interessante. Mas acho que é legal também falar, Rê, que, por exemplo, não é o pai que vai estabelecer se vai parar ou não, né? Na verdade, assim, é os sinais que a criança vai te dando. Se chega aquela hora da soneca, ela tá super ativa, super brincando, você não vai não implore para ela dormir. Então, eu tive um caso no consultório que me chamou muita atenção. Era uma mãe que ela estava muito chateada porque ela não conseguia mais fazer a criança dormir sem chacoalhar muito o marido, cada hora era um jeito que ela tinha que fazer. E aí, questionando bem, na verdade, ela interpretava qualquer choro da criança como sono. E aí, mas ela não estava com sono, ela não tinha pressão de sono para dormir. Então, ela demorava 1 hora para conseguir fazer adormecer a criança, porque era o tempo que ela iria ter sono, né? Então, você vai acabar tendo que esperar qual é o sinal da própria criança mesmo. Então, olha, uma dica que é importante é essa coisa da pressão de sono, é a janela de tempo acordado. Então, isso depende também da idade da criança. Então, quando a gente está falando de um bebezinho, por exemplo, sei lá, de uns 4 meses, 5 meses, você observa ali 3 horas mais ou menos acordado, mais ou menos, não é cravado, né? Aí você já fica meio esperto que está na hora dessa criança dormir. Se passar muito dessas 3 horas, aí pode ser que o cortisol dele suba e ele acabe ficando agitado, que na verdade é um sinal de muito sono. Então, a gente tem que se ater também à maturidade neurológica de cada fase. Então, você tem os bebezinhos, né? E no primeiro ano de vida, essas mudanças, elas são muito drásticas, porque o bebê triplica de tamanho, né? E é o único momento na vida do ser humano que a gente triplica de tamanho em 1 ano. Então, essas mudanças vão acontecendo de forma bem, assim, notável. E aí, quando a criança já está com uns 2 anos, mais ou menos, aí sim, a gente tem uma soneca por dia, com certeza, depois do almoço, mas você tem que observar a hora que ela acordou de manhã. Então, se ela acordou muito perto da hora do almoço, depois do almoço, ela não vai ter sono, óbvio. Agora, se ela acordou lá umas 6 horas da manhã, ela já está acordando há mais ou menos umas 6, 7 horas, aí você já fica meio esperta para ver se ela não está irritada, se ela não está, assim, muito agitada, né? E aí, se for o caso, às vezes também a criança não quer dormir mesmo, você pode levar ela para fazer uma atividade mais light, para descansar o corpinho, desligar a televisão, ler um livro, fazer, assim, um repouso, deita na cama um pouquinho, né? E às vezes até, assim, ela acaba adormecendo, né? Mas você não precisa brigar com ela, mas... Oi, acabou? A live? Não, então, a gente tem 2 minutos e tem mais uma pergunta que você vai precisar responder em 1 minuto, porque eu quero finalizar vamos gravar embora. a live. A doutora Débora está perguntando, e se você colocar no berço a criança e ela chorar e querer sair do berço, pega de novo? Você tem 1 minuto para responder, Rê. Então, veja, olha, o que eu sempre digo é o seguinte, como o objetivo é autonomia, você sempre tenta acalmar ela primeiro dentro do berço. Se você não conseguir acalmar ela dentro do berço, aí você pega ela no colo, acalma ela totalmente, mesmo que demore, mas sempre tenta devolver ela para o berço ainda sonolenta, tendo em mente o desafio, né, o objetivo de que ela possa adormecer sem a ajuda. Então, como a gente falou, né, ajuda a relaxar, a acalmar sempre, mas procurando fazer com que ela possa adormecer no berço sem precisar de indução. Ai, consegui falar? Falou. Então, quer dizer, na verdade, é desassociar. Acalmar você pode no colo, mas você não pode adormecer essa criança porque ela precisa aprender isso sozinha. Não é isso? Então, se você puder acalmar ela dentro do berço, que é o lugar onde ela vai adormecer, melhor. Porque cada vez que você tira ela do berço, ela vai ficar na esperança de dormir no seu colo. Isso. Então, sinaliza para ela que ela tem que adormecer lá dentro. Se você não conseguir, aí você acalma ela no colo e depois você coloca ela de volta no berço, entendeu? Gente, foi um sucesso, Renata. Se você topar, a gente aguarda mensagens e faz outra, porque realmente é um assunto apaixonante. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço gravada, porque foi fantástico. Acho que tem um monte de informações assim simples, claras, que a gente vai poder ajudar muita gente com algumas pequenas pontuações aí de mudanças de
de orar, de vida, de dormir, de De pensar, vida, né? de deixar os pais pensarem um pouquinho a esse respeito. Muito obrigada mais uma vez, tá Eu que bom? agradeço, Sandra. Beijo grande, Um parabéns, beijo para viu? todo mundo. Parabéns, tchau.